Agora, para falar de Bitcoin, eu sei que muita gente estava esperando a gente falar sobre Bitcoin, no caso, né? A Rufem os gente teve tambores, né, Cauê? rufem os tambores aí, né? Mas para quem que esteve acompanhando aí até agora a nossa live, né? Obviamente a gente costuma fazer esse panorama sobre vários outros assuntos também, principalmente tecnologia, mercado brasileiro, etc. Mas uma das coisas que acabou saindo no mercado internacional também foi um próprio anúncio do FBI, né? No caso, que seria a Polícia Federal, algo como a Polícia Federal lá dos Estados Unidos, e eles publicaram aí, fizeram um anúncio sobre algumas carteiras de bitcoins que eram de posse de hackers norte-coreanos. Esses hackers que seriam ali ligados ao próprio governo norte-coreano, fez parte de vários outros ataques, de outros hacks anteriores em outras plataformas, já em bridges, então eles já fizeram uma série de outros vazamentos, outras invasões, etc. E recentemente o próprio FBI liberou aí, deixa eu colocar aqui, liberou alguns endereços de bitcoins, inclusive essa foi o anúncio no próprio site do FBI, né, onde eles afirmavam que tinham identificado aí alguns dos fundos roubados aí pelo DPRK, né, que seria basicamente o Democratic People Republic of Korea, né, que seria basicamente o povo democrático da República da Coreia, ou algo assim do gênero. E aí, alguns grupos, né, que seriam alguns grupos afiliados, conhecidos como Lazarus Group e o APT38, né, que seriam aí dois grupos hackers, estariam por detrás de uma série de vazamentos, uma série de invasões, né? E aí eles publicaram também aqui cerca de 6 endereços de Bitcoin, né? Esses 6 endereços, eu já até comecei a fazer um rastreamento deles, possivelmente, futuramente, eu vou trazer isso publicamente, mas esses 6 endereços aí contêm cerca de 40 milhões de dólares em Bitcoin, e de acordo com o FBI, eles podem tentar fazer um cash out, né? No caso, seria vender esses Bitcoins para recuperar em moeda fiduciária, né? Então, como eu falei, esses grupos, esses dois grupos aqui, utilizavam uma forma de phishing, principalmente, né? Então, eles miravam em funcionários que trabalham no setor de tecnologia, etc., através de e-mails, outras formas que podem variar também, e para, no fundo, conseguir roubar criptoativos, né? Então, eles já tinham roubado aí mais de 60 milhões, né, anteriormente aí, do grupo AlphaPo, né, agora em junho desse ano. Já teve outros hacks também de 37 milhões da CoinSpad, né? Teve aqui cerca de 100 milhões que foi extraído da Atomic Wallet, né, que é uma wallet, uma carteira bastante conhecida no mercado, que é uma carteira de criptoativos, e alguns desses fundos aí conseguiram ser rastreados pelo FBI, trouxe aqui os endereços, né? Vale lembrar aqui, 40 milhões de dólares não necessariamente vai ser algo que abale completamente o mercado, né? Vale até ressaltar que o volume que é negociado em exchanges, que entram e saem em exchanges diariamente, é muito superior até a 40 milhões de dólares, ele acaba sendo muito mais intenso do que isso. Então, a capacidade de absorção do mercado desses 40 milhões não é algo estritamente preocupante. Então, já para dar o meio que ultimato para o pessoal que estava achando que esses 40 milhões poderiam derrubar o mercado, ou algo assim do gênero, não é bem assim. Essa quantidade de capital aqui é realmente grande, mas a quantidade de volume que é negociado em exchanges internacionais, como Binance, Bitfinex, entre outras, é muito maior do que esses 40 milhões. Então, isso não necessariamente vai inferir aí numa queda do mercado, algo assim mais significativo para o preço do Bitcoin, só por conta disso daqui, né? Acho que esse ponto é super importante, né? A gente sempre comparar os efeitos de pressão vendedora frente ao volume negociado para entender o real potencial de dano aí no mercado, né? O real potencial de pressão sobre os preços, seja para baixo, seja para cima. Mas acho que alguns pontos importantes para a gente levantar com relação a esse hack, né? Acho que em primeiro lugar é que, se você reparar, todas as carteiras que o FBI aponta ali, elas são multisig, né? Isso mostra que não são amadores que estão realizando essas operações. Um usuário que usa uma carteira multisig, ele, sem sombra de dúvidas, é um usuário, no mínimo, sofisticado ali. Ele consegue entender detalhes mais específicos ligados a cripto e Bitcoin, então ele não é um amador. Esse cara sabe o que ele está fazendo, ele entende de Bitcoin, e até por isso, assim, é natural que esse cara procure ferramentas adequadas para tentar
fazer movimentações que passem desapercebidas, né? A grande questão aqui é que Bitcoin é uma péssima ferramenta para você que quer cometer crime financeiro, né? Porque as movimentações são todas públicas e rastreáveis, então não é que, na minha visão, assim, o FBI fez uma baita investigação e conseguiu entender, né, por meio de triangulação de TCP/IP, de qual carteira foi para qual carteira. Na verdade, isso tudo é público. Se você quiser, inclusive, você pode acessar aí um explorador de blocos e visualizar, assim como o FBI fez, justamente quais foram essas movimentações, qual foi o valor transferido, de qual carteira para qual carteira foi. Então, assim, de novo, eu reforço que é um instrumento horrível para quem quer cometer crimes financeiros, porque isso tudo acaba sendo publicamente registrado. E no final das contas, acho importante esse tipo de comunicação por parte do FBI, porque você tem a possibilidade de embargo dessas carteiras em corretoras, né, que não são descentralizadas. Acho que até por isso esse tipo de movimento é importante, né, e a gente falou aqui sobre a Bcrypto, melhores práticas, sobre pirâmides financeiras, sobre fraudes e coisas do tipo ao longo dessa edição aqui, e no final das contas, você ter dentro das melhores práticas o embargo de carteiras que são naturalmente vinculadas a criminosos, né? Você tem empresas que fazem estudos como esse, como a Chainalysis, CipherTrace e algumas outras, né? É um movimento excelente para garantir que o ativo, né, a tecnologia não esteja sendo majoritariamente utilizada para prática de atividades ilícitas, né? E um último ponto que eu queria trazer é que, de novo, esse não foi o primeiro e nem vai ser o último tipo de ataque voltado a criptoativos, porque a gente sabe que empresas do setor cripto são grandes potes de ouro para hackers, né? Sejam eles financiados pelo governo ou não, né? Eles podem ser black hat hackers que só têm um interesse realmente em tirar os fundos das carteiras de empresas para benefício próprio. E no final das contas é super importante que você seja um indivíduo, um usuário, seja você um gestor de carteira de corretora ou de custódia de uma empresa grande, sempre adote melhores práticas de segurança para garantir que você não vai cair num golpe como esse e ter os seus bitcoins na física ou os bitcoins da sua empresa, de um portfólio de clientes que você tenha, afanados, né? No final das contas, a estratégia que eles mais utilizam é do spear phishing, né? Spear phishing é uma prática que visa direcionar o usuário, né, uma pessoa específica, é sempre um ataque muito focado, né? Então vai ser um ataque focado num indivíduo, vai ser focado numa pessoa específica. No caso das empresas, sem sombra de dúvida, é o responsável por administrar as carteiras ali. Então essa pessoa recebe um e-mail que parece ter fins honráveis, ou que é um e-mail verídico, e no final das contas você é direcionado para uma página que tem uma série de malwares que conseguem gerar um keylogger, aí alguma coisa que vai rastrear o que você digitar no seu teclado e no final das contas revelar a sua chave de acesso a empresas, às carteiras, né? E no final das contas, até por isso é importante sempre você considerar a possibilidade de fazer autocustódia, e quando não autocustódia, por si só, que você também tenha uma política de autocustódia com compartilhamento de responsabilidade sobre a gestão das chaves, né? Hoje existem empresas no mercado que oferecem esse tipo de serviço, empresas especializadas em custódia. Então, se você é uma pessoa que movimenta grandes valores ou tem uma quantidade de bitcoins grande e outros criptoativos estocada numa carteira que você faz autocustódia, acho que faz sentido você procurar uma parceria para fazer essa divisão de responsabilidade sobre gestão das chaves, e que você principalmente utilize carteiras multi-assinaturas para garantir que qualquer movimentação que seja feita da sua carteira precise da autorização de mais de uma pessoa e não só de um indivíduo único ali, que isso reduz bastante o risco de hack e coisas do gênero, porque funciona como aqueles filmes de Guerra Fria
que a gente via aí na década de 90, década de 80, que para fazer o lançamento de um míssil, coisa do gênero, 2 pessoas precisariam simultaneamente girar a chave ali, apertar o botão vermelho para o míssil ser lançado. O mesmo acontece com essas carteiras multi-assinaturas para criptoativos, que para que uma movimentação aconteça, mais de uma pessoa precisa autorizar essa transação simultaneamente, né? Então acho que é importante levar esses fatores em consideração, Cauê. Com certeza, essas práticas de segurança são sempre importantes tanto para indivíduos pequenos quanto para empresas grandes que também praticam esse tipo de setup de autocustódia, né? Inclusive, essas informações, elas são públicas, né? Então, esses dados rastreados pelo FBI aí são dados que qualquer outras pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sobre como a blockchain funciona poderiam ter encontrado também.